conosco, receber também a nossa adoração, o nosso orgulho. Amém? De Deus, amado Pai, nesta oportunidade que nós temos, meu Deus, para te adorar, meu Pai, receba a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor que devemos trazer a Ti. Aprender também da Tua palavra, Senhor, fala conosco. Abençoe cada irmão que aqui adentrou, meu Pai, Senhor. Abençoe a vida de cada um, o lar, a família, meu Deus, a vida espiritual, meu Deus, daqueles que estão desanimados, enfraquecidos, meu Deus, fortalece a fé. Papai do céu, abençoa o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, Senhor. Ser com cada um, meu Deus, que congrega nesta igreja, nesse local, meu Pai. Abençoe aqueles que não vão estar conosco, meu Deus, que porventura houver alguém que estiver a caminho, meu Deus, esteja abençoando também, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Maurício, pode falar com eles? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos falar agora o hino de número 1 da nossa harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça abundar. Ele nos dá fortaleza, Ele traz bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a palavra dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que nos olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado em mim, sobre minha espada lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e aqui no seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. As palmas do Senhor, segura Glórias a Deus. Esse hino é muito interessante, né? Mostra o antes e o depois de um pecador, o antes e o depois da conversão, né? Fala da cegueira. Eu mesmo não entendi a minha cegueira espiritual antes. Já lia a Bíblia, tinha costume de ler a Bíblia, mas parece que as palavras não se encaixavam,
estava acostumado com uma certa tradição, e depois que o Espírito Santo vem e fala no nosso coração, é que nem a parte da conversão de Paulo. Parece que sai as escamas e você começa a enxergar claramente a salvação de Cristo Jesus e só nele, né? A gente somos pecadores e necessitamos da salvação de Cristo Jesus. Amém? Vamos para a parte mais importante desse culto de ensino? Vamos para a palavra, para o estudo, pastor Marco, que Deus venha abençoar, falar conosco, sei que já falou com o irmão, Deus te use. Conhece, irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu ia anotar os versículos para a gente ler junto, tudo, apesar de eu ter um pouco de dificuldade com isso. Mas aí fui preparar o estudo, comecei a anotar que era minha caneta. Está tudo na casa da Maria, esqueci que estava lá. Então vai sem anotação mesmo, vai as marcações aí. Vamos ler um texto que os irmãos nunca ouviram. Salmo 91. Glórias a Deus. Não conheci de ninguém, né? Quem conhece? Já ouviu falar? Até que nem nunca, mal sabe de Bíblia, conhece Salmo 91. Amém? Diz assim. A minha está um pouco diferente a versão, mas dá para entender. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará ordem aos seus anjos, comando sobre ti para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em tuas mãos, para que não tropeces com teu pé numa pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés do leãozinho e do dragão, porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor nos conceda graça e misericórdia nesta noite. Fale conosco através desse estudo, que a tua mensagem venha em direção aos nossos corações, que não fique apenas na nossa mente, mas alcance nosso coração e nossa alma, e que sejamos fortalecidos com o pão vivo que desce dos céus. Saiamos nessa noite mais conhecendo do Senhor, mais próximos de ti, e que o Senhor nos ajude a crescer em graça e em conhecimento. É o que eu peço pela tua te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse é um salmo muito conhecido, irmãos. E certamente, por vezes, a gente, em algum momento de aflição, de dificuldade, a gente lembra desse salmo, ou até mesmo ora muito citando esse salmo, dizendo que o Senhor nos escondereis do Altíssimo, na sombra do Impotente, para nós encontrarmos descanso no Senhor. Quem aqui já desejou isso? Bem, todos nós. Só que tem um detalhe da palavra. Às vezes, a gente está vivendo exatamente isso, mas não compreende que é o que está acontecendo conosco. Esse é um salmo que muitas vezes está se passando em nossas vidas. E a gente, por não compreender o modo de Deus agir, o modo de Deus fazer, ao invés de agradecer, a gente murmura. Então, quando eu pensava nisso, era de trazer
um pouco de situações onde a gente vê Deus escondendo pessoas no seu esconderijo. E às vezes a gente passa por esses textos e nem percebe que é o próprio Deus guardando. É bom recitar esse salmo, mas a gente às vezes não presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mas esconderijo não é local de destaque. Esconderijo não é o local que você vai estar quando você alcança a vitória. Esconderijo não é onde você vai estar quando Deus te exalta. Esconderijo é para o momento de dificuldade. É para o momento que você precisa se ocultar do mundo. E é nesse momento que às vezes a gente não compreende o agir de Deus. Só vamos voltar e passar por alguns personagens bíblicos que estiveram no esconderijo do Altíssimo. O mais conhecido em Gênesis 37. Esse é conhecido. Nosso irmão Zé. Vocês conhecem Zé? Já ouviu falar dele? José era o filho de Jacó. Quase Raspintacho de Benjamim, mas antes de José. E Deus deu um sonho para José. E de repente José conta seu sonho para os seus irmãos se iram com José, porque havia uma preferência de Jacó, seu pai, para com José. E certa feita os irmãos vão a um lugar distante para cuidar das ovelhas e Jacó manda José e vê como que os irmãos estavam. Gênesis capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo, glória a Deus, 18. O irmão pode ler, por favor, do 18 até o 20. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matar. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador morto, vinde, pois, agora, e lá vem, lancemos uma dessas covas, e diremos, uma vez na terra, os veio, e veremos que será dos seus sonhos. Os próprios irmãos dele, quando veio ele vindo de longe, conspiram: vamos matar José. Vamos lançar o corpo dele aqui numa cova e vamos dizer que uma besta fera o comeu e vamos ver o que vai ser desses sonhos dele. Por causa de inveja, por causa daquilo que Deus tinha revelado a ele. Irmãos, tem gente que às vezes está falando de largar Jesus porque alguém não cumprimentou o papai do Senhor. Porque passou na rua e não viu a pessoa. Imagina você estar no lugar de José, seus próprios irmãos, sua família. Quando vê você de longe, junta os 9, 10, né? Estava 10 ali, Rubem não estava muito interessado nisso, matar José, ele queria livrar, mas estavam os 10 ali e de repente conciliando em tirar a sua vida, matar. E quando José chega, eles tomam ele e lançam na cisterna, porque Rubem decidiu por José, falando assim: não vamos fazer isso, é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Matar não, vamos só jogar no copo. Porque Rubem tentava se livrá-lo depois, tirá-lo da cova e restaurá-lo ao seu pai. Então, mesmo naquela situação, os próprios irmãos de José queriam matá-lo. Mas Deus tinha plano para a vida de José? Isso impediu José dos seus irmãos trabalharem contra ele? Impediu que os seus irmãos o tomassem e lançassem na cisterna? Não. Aí eles viram uma caravana vindo e falaram: olha, em vez de matar ele, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos vender ele como escravo. Pelo menos a gente ganha um dinheirinho. Alguma coisa dentro do bolso, né? Já divide uma moedinha para cada um ali, já ajuda a comer um pão com mortadela depois. E fizeram isso, venderam José.
E José foi parar lá no Egito. Ele chega no Egito e começa a fazer tudo certo. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Deu certo na casa de Potifar? A princípio deu. Porque Deus era com José, né? Tudo que ele fazia, Deus abençoava, prosperava. Potifar olhou, viu aquilo e falou assim, opa, tem alguma coisa diferente desse homem aí. Colocou ele como administrador de todas as coisas. E o que aconteceu? A mulher de Potifar cresceu o olho em José. E lançou uma situação lá, falando que José tinha se aproveitado dela. José foi para onde? Na cadeia. Chegou José na cadeia. O que José fez? Se destacou também. Olha no versículo, capítulo 39, versículo 22 e 23. Se eu encontrar, pode ler, por favor. No carcereiro mor pegou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Glória a Deus. Chegou na casa de Potifar, fez tudo certo. Resultado, a esposa de Potifar levantou-se contra ele, foi parar na prisão, continuou fazendo tudo certo. Quando Deus quer esconder, é difícil por isso. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas está dando errado. Você está fazendo aquilo que era o correto fazer, mas o resultado não está sendo do jeito que você esperava. Levanta-se situações, acontecem quedas, acontecem coisas que você fala assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu estou fazendo tudo certo. Mas o esconderijo, muitas vezes é assim. É um local que está te afastando e não se aproximando dos holofotes. É um local que às vezes a gente pensa que está querendo ir para frente, mas eu estou falando, não, preciso puxar você para trás. E é fácil viver essa situação? De maneira alguma. Quem aqui já passou numa situação difícil e continuou, glória a Deus, Deus está comigo, está dando tudo errado aqui, estou avançando. Você pensa assim? Muito pelo contrário, né? Assim, misericórdia. Pastor, vamos fazer uma campanha de uns 21 dias lá em casa, o negócio é complicado, 7 não vai ser suficiente, não. Meu Deus! Mas esconderijo é local de esconder-se. E Deus, para esconder, muitas vezes, ele tem que te abater. Não é te exaltar. É puxar para trás da mente, é puxar o freio de mão. E a gente, às vezes, não compreende o porquê que está acontecendo tudo isso. Na prisão, José continuou fazendo tudo certo, sim ou não? Chega 2 camaradas lá, o padeiro e o copeiro. Um dia José vai servir eles estão com a cara meio estranha. Aí José pergunta, mas o que aconteceu com vocês hoje? A gente tem um sonho aqui, a gente não está conseguindo compreender. Conta para mim. Se Deus revelar, eu falo para vocês o que é. Contaram, José revela o sonho. O padeiro morre como José tinha dito, e o copeiro é restabelecido no seu lugar. Mas quando José fala para o copeiro, ele fala assim, quando estiveres lá, lembra-te de mim. Aconteceu isso comigo. Eu sou hebreu, eu sou dessa terra. Fui vendido injustamente. Faça justiça por mim. Ele lembrou? De jeito nenhum. Esqueceu. Às vezes você olha e pensa assim, mas parece que ninguém se lembra de mim. É porque Deus te esconde. Enquanto Deus estiver te escondendo, não adianta. As pessoas não vão lembrar. A ajuda muitas vezes não vai chegar. Porque é necessário que Ele te esconda. Até mesmo porque qual vaga que estava disponível lá? Padeiro. José ia aprender a fazer pão. Se ele fosse lembrar, pode ser uma vaguinha, então no palácio, não dá mais chance desse rapaz. Mas era isso que Deus tinha para a vida de José? Não. Outro homem que escondeu, Deus o escondeu. Bem conhecido, Davi. Estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, de repente manda chamar, Davi, vai lá para a casa. O que aconteceu? Ah, chegou um profeta lá, estão chamando você lá. Davi vai, é ungido rei. E mesmo sem ninguém saber. Nem Davi sabia. Porque Samuel não podia contar.
Deus revelou Davi assim que ele foi ungido? De maneira nenhuma. Escondeu. E um pouquinho, quando Davi começou a aparecer, teve que esconder de novo. Porque Deus começou a dar vitórias para Davi. Saul olhou assim, mas rapaz, esse povo está falando aí que eu cantei milhares, Davi matou dezenas de milhares. Mas o que está acontecendo? Aí a palavra diz que Saul olhou assim, mas já casou com a minha filha. Tem um povo. Você vai tomar meu lugar, então. Chama a corte dele e fala assim, eu quero que matem Davi. Por anos, Davi teve que se esconder. Teve que correr. Teve que fugir de Saul. Porque senão ele ia morrer. E ele estava fugindo para um lugar legal, para Disney? De jeito nenhum. Desertos, cavernas. Teve que ir até para reino que era inimigo. Passar como se fosse por louco para não morrer. Passando todas essas coisas, todas essas dificuldades. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Por quê? Porque mesmo na dificuldade, onde ele estava, no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente. Teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. E ele falou, Deus me livre de tocar no ungido. Porque uma coisa é Deus te tirar do esconderijo, outra coisa é você sair de lá. Se você sair por suas próprias pernas, você acabou também. No momento certo que Deus te tira, aí Deus te tira para abençoar. Sair antes do tempo não é opção. É por isso que às vezes é tão difícil. Porque o tempo de Deus é o nosso? De jeito nenhum. Queríamos passar por isso? De maneira alguma. Mas muitas vezes é necessário. Elias foi escondido pelo Senhor. Lá para a beira do Querite. Lá vou te alimentar. Corpos vão levar pão e carne para você todo dia. E você vai beber no ribeiro. Se for igual de Ribeirão que passa aqui no bairro, misericórdia. Só pela graça. Pensa e prova. E depois que saiu de lá, vai para onde? Viúva. Vai te alimentar. Chegou lá, a mulher está fazendo o último bolo para ela e para a filha. Escondido. Acabe procurado Elias por todo Israel e encontrou? De jeito nenhum, porque Deus tinha escondido. E quando Deus esconde, quem encontra? Ninguém. Só o Senhor. Mas a gente, quando está escondido, irmãos, como a gente murmura. É uma verdade. A gente lê lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Mas a gente pensa, não há o tempo de eu ficar escondido, não há o tempo da minha aprovação, não há o tempo da minha dificuldade. Só existe o tempo da abundância. Não. Existe um tempo de dificuldade que às vezes é necessário. É nesse tempo que Deus nos prepara. É nesse tempo que Deus vê o que está no nosso coração. É nesse tempo que Deus está olhando e está vendo, será que está me adorando em espírito e verdade? Ou só por causa das coisas que eu faço? Será que está firmado na minha palavra? Ou você está querendo as bênçãos, as promessas que existem aqui para essa terra? O tempo do esconderijo é preciso, porque é nessa hora que nós também enxergamos e compreendemos o que está no nosso coração. Porque por vezes, no tempo da abundância, no tempo da facilidade, a gente não se abre verdadeiramente para Deus. Tem coisas que às vezes estão ocultas, escondidas, que não são reveladas em tempos fáceis. Mas em tempos difíceis elas se afloram, elas mostram, elas demonstram. Elas saltam aos olhos e falam, opa, realmente tem um negócio aqui. Veja o caso de Elias. Ficou o tempo que foi necessário. Quando volta o momento de Deus o exaltar, o abençoar, é ele que procura se esconder. Não, Jezabel quer me matar, eu quero a morte, e vai e se esconde numa caverna. Deus fala assim, não, aqui não é o teu lugar. Porque o tempo de esconder já passou, é comigo que você se revelar. Então Elias começa a enxergar o que havia realmente no coração dele. E tantos outros também acontece conosco, não é diferente. Ou vai falar que no momento de aprovação, se às vezes para aquela autoanálise e fala assim, Jesus, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui, deixa eu ver como é que está na vida, o que eu posso fazer para melhorar, porque não é possível esse negócio vai continuar desse jeito. É assim ou não é? Só comigo? Não, mas os irmãos não passam prova, não. Igual a gente vê de novo de vez em quando, agora está sendo São Vitória. Tem um tempo de esconderijo.
E às vezes a gente lê esse salmo e a gente não compreende. Estar no esconderijo do Altíssimo, no centro da vontade de Deus, nem sempre é fácil. Geralmente é difícil. Se fosse no centro da nossa vontade, ô glória. Eduardo agora está assistindo o jogo do Cruzeiro. Está no Mineirão. Mas não é a nossa vontade, é a vontade dele. É o querer. O próprio Jesus, quando está lá no Getsemane. Por vezes a palavra vai dizer que Jesus mesmo dizendo, ou a palavra dizendo que não era ainda chegada a hora. Quando Maria chega para Jesus na festa de Caná, que queres comigo, mulher? Ainda não é chegada. Quando querem apredejá-lo lá em Nazaré, depois que ele se revela Cristo, a palavra diz que ele se oculta e passa no meio deles, porque ainda não era o seu tempo. Mas a hora que chegou o seu tempo, ele chega diante de Deus e fala, se possível, passa de mim esse caso. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua. Então, o tempo de esconderijo não é algo fácil, não é algo simples, mas é gratificante. José passou por um tempo de provação, de esconderijo? Sim ou não? Até que Deus incomoda Faraó. Dá um sonho para Faraó. Faraó sabia interpretar? Os adivinhos tinham como interpretar? Não. Aí o copeiro lembrou. Rapaz, tem um Zé lá. Ó. Falar um negócio para você, Faraó. Ele até falou para mim, Faraó, não, eu tinha esquecido dele. Agora o senhor falando, eu lembrei do Zé. Quando eu estava preso, o Zé revelou meu sonho do padeiro, assim como ele falou, e aconteceu. Ah, manda chamar ele lá então. O Zé vai lá, revela, e ele vira governador do Egito. Deus lembrou-se de Davi? Sim. Lembrou. Quando Saul vai para a batalha, ele com Jonatas são feridos de morte. E quem é o próximo rei de Israel? Davi. O homem segundo o coração de Deus. O maior rei de Israel. O mais rico foi Salomão. Mas o maior rei, mais lembrado de Israel, Davi. Que tantas promessas foram feitas através da vida de Davi, do povo de Israel. Então vale a pena passar por esse momento de esconderijo? Vale, porque é o próprio Deus respondendo e se preparando para aquilo que é de vir. José, quando sai da caverna, sai da prisão e vai se tornar governador do Egito, os seus irmãos são levados para depois. Qual que é a atitude de José? Não, vocês fizeram aquilo lá comigo, vai vocês vão ver. Vocês estão no arroz comigo. Prepara. Agora eu sou governador. Foi isso? De jeito nenhum. É por isso que a gente tem que ter cuidado, irmão. É o louvor que a gente louva. Porque às vezes, até nos louvores que a gente louva, a gente fala que a gente. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Só pela graça. É a atitude que Cristo espera. Quando a gente está assim, Deus vai tirar a gente do esconderijo? De jeito nenhum, vai olhar e falar assim, fique mais um pouquinho na prova aí. Até se aprender que ninguém vai precisar pagar por nada, não. Muito pelo contrário, quando Jacó morre, os irmãos de José vão desesperados, olha, nosso pai falou para você cuidar de nós. Perdoa a gente por aquilo que a gente fez. Falou, não, que isso, já perdoei vocês há muito tempo. Não foi vocês que me enviaram, Deus me enviou a frente de vocês. Para salvar vocês, para cuidar de vocês. Deus sabia que era necessário que eu viesse, que eu passasse por tudo isso, para que nesse momento eu estivesse nessa posição. E eu e vocês fossem abençoados também, porque senão todo mundo havia de perecer. Olha quantos milhares de vidas foram salvas, porque José foi vendido como escravo, foi parado numa prisão e passou o tempo que era necessário no Egito. Esconderijo. Olha quão grandes coisas Deus fez através da vida de Davi, depois de vencer a perseguição por Saul. Até seu próprio filho Absalão o persegue, querendo matá-lo, mas ainda assim Davi permaneceu fiel e foi o maior rei de Israel. Teve suas falhas? Teve seus erros? Teve. Mas ainda assim Deus olha para Davi e fala, homem segundo o meu coração. Jesus passou por tudo aquilo? Passou. Mas foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. O nome sobre o qual todo joelho se dobrará.
E toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Mas precisou passar pelo tempo de escondimento. Precisou passar por aquele tempo aonde ninguém via o sofrimento, as dores, as dificuldades. Todos nós que somos cristãos temos isso, mas às vezes a gente não compreende, às vezes a gente quer questionar Deus e quantos não se desviam nesse momento? Porque não compreende que Deus está te escondendo para te preparar para aquilo que eu vivi. Porque se Ele não prepara, meu irmão, só pela graça, só pela misericórdia. Já viu uma criança quando começa a andar? No começo a perna dela é forte? De maneira nenhuma, né? Começa engatinhando, depois dá um passinho aqui, outro ali. Agora essa mão não é pula isso. Glória. Porque fortaleceu. Da mesma maneira é o crente, o tempo que Deus te esconde é para te fortalecer, para te preparar. O tempo que Deus te esconde é para te moldar para aquilo que está por vir. Porque se você não passa por esse tempo, você muitas vezes não compreende. E geralmente uma coisa que eu aprendi, as maiores dificuldades que a gente tem, muitas vezes são as áreas que Deus mais vai te usar. As tuas maiores lutas, muitas vezes é a área que Deus mais vai te usar. É através da qual Deus vai realizar na tua vida. Mas se a gente se esconde e foge disso, como que a gente vai viver? Ah, mas pastor, para que eu estou vivendo tudo isso? Será que vale a pena realmente? Agora vou pôr para os irmãos ler um pouquinho, para os irmãos darem. Glória a Deus. Abre lá comigo em Apocalipse. Capítulo número 3. Glória a Deus. O livro de Genivaldo, lê o versículo 5. O irmão Arildo, lê para a gente o 12. Irmão Rovilson, lê por favor o 21. Opa, não, peraí, eu pulei aqui. Glória a Deus, calma aí, vamos começar no 2. Eu adiantei. Glória a Deus, vamos começar no 2. Capítulo 2, vamos começar no 2, vamos chegar no 3. 2, então vamos voltar. O irmão Genivaldo, leu 2, 7. O irmão Arildo leu 2, 11. Simão Rovilson leu capítulo 2, versículo 17. E o irmão Valdênio leu 2, 12. Glória a Deus. 26 ao 28. 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem? Vencedor. Ao vencedor. Próximo, Maurício, 2:11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que for vitorioso. Irmão Wilson, 2:17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E darei uma pedra longa. E uma pedra no nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Irmão Valdênio, 26 ao 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas ordens, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmã Sandra, lê para a gente o 3, 5. Irmã Jaqueline, 3, 12. Pode ver? Pode ir. Vencedor será submetido de duas brancas, de homem com padrões no livro da vida. Pelo contrário, confessarei
Jaqueline, 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Marcos 3:21. Ao que vencer, considerarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glórias a Deus. Isso aqui está reservado para cada um de nós. O tempo de esconderijo é um tempo de dificuldades, não é um tempo fácil, porque a gente quer chegar nesse tempo de vitória. Mas é interessante que a gente vai ver no Salmo 91 que diz claramente que apesar de ser um tempo que você está escondido, você continua na sombra do impotente. Apesar de ser um tempo que as dificuldades se levantam, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Apesar do tempo ser de dificuldade, a tua casa estará guardada e protegida pelo Senhor. Apesar de ser um tempo que não é favorável, o Senhor continua guardando você em todo o tempo. Apesar de você estar escondido, às vezes não compreendendo, não entendendo o que está acontecendo, o importante é que você está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e pela sua confiança nele, você pode descansar. Esse é o mais fantástico que nós podemos, a nossa fé. Se nós depositarmos no Senhor, não importa aquilo que estamos passando, nós podemos descansar. Olha o caso de Pedro, preso numa prisão, sabendo que no outro dia Herodes pretendia matá-lo. E ainda assim, quando o anjo vai lá, o que Pedro está fazendo? Dormindo. Porque ele aprendeu com Jesus quando estava lá no barco, a tempestade se levantando, os discípulos desesperados, olham para o mestre e falam, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus sabia que no Senhor ele podia confiar, a sombra do Onipotente ele poderia descansar. E nós temos que aprender isso, irmãos. As lutas, as dificuldades que se levantam contra nós, elas não podem nos destruir, não por causa da nossa capacidade, mas por causa daquele que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. E depois que tudo isso passar, quando vencermos todas estas coisas, Ele ainda vai nos dar todas essas coisas. Teremos um novo nome, haverá uma pedra branca. Ao vencedor permitirá que bebemos da água da vida, comamos da árvore da vida, desfrutemos da presença dele, tudo aquilo que ele tem preparado para nós nos céus. Então vale a pena continuar firme e fiel, ainda que estejamos escondidos, ainda que não estejamos, às vezes, vivendo aquilo que nós imaginamos ou queríamos estar vivendo no momento. Mas no tempo certo, ao que vencer, ele vai conceder todas essas coisas. E ainda mais. Assentaremos no trono com ele. Assentaremos à mesa com ele. Viveremos eternamente com ele. Mas para isso nós precisamos vencer. E o que ele vence? João diz, eis o que vence o mundo. A vossa fé. É pela fé. É confiando. É acreditando. É confiando no Senhor. Então, se você está no esconderijo, está passando por esse momento, continua crente. E você vai poder falar igual o Jó. Eu sei que o meu Redentor ele se levantará e me fará prevalecer. Amém? Para encerrarmos, deu a hora, quero louvar com os irmãos um hino. Glória a Deus, é muito que gosto de louvar esse hino. 469. Porque é isso aqui que nós vamos receber quando nós vencemos. O dia da volta do nosso Senhor está muito próximo. Hoje me enviaram um vídeo bem interessante. A gente sabe que existem forças nesse mundo, né? Que quem não acredita no mundo espiritual está completamente enganado. Porque ele é mais real do que esse que a gente está vendo que é palpável. E falou que numa outra Olimpíada, há anos atrás, 7 anos antes da crise do Covid, houve uma Olimpíada e na Olimpíada, na abertura,
eles mostravam várias camas de hospital, brancas, e um ser de preto andando entre aquelas camas de hospital. 7 anos depois, veio a Covid. A essas pessoas que estudam essas coisas, esse povo fala assim, que eles costumam anunciar aquilo que eles acreditam que vai acontecer. E na última, a imagem da abertura das Olimpíadas foi um cavalo e o seu cavaleiro voltando, que representa o Apocalipse. Então o dia está próximo. Até o mundo está crendo. E às vezes nós duvidamos. Mas que a gente se lembre, porque ao que vencer, vai acontecer isso aqui conosco. Amém? Irmão, me ajuda? Quando a angelical trombeta deste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e de Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passa ano até no mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória anunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave a dizer para eu ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória. Irmãos, quando nós estamos na igreja e sente a presença dele, já é algo tremendo. Imagina chegar naquele dia, de repente, a gente ouvir o nosso nome. O céu se abrindo, de repente você ouvir Genivaldo. Vem. Ouviu-se. Chegou a hora. Arildo. Vem cantar alegremente conosco. Vai ser um dia tremendo. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Passar o tempo de esconderijo que for necessário aqui nessa terra é passageira. Mas o mais importante, naquele dia, ouvir ele chamar meu nome. E chegar lá e ouvir o Pai, ver o próprio Jesus. Vinde,
Bendito seja Pai. Para ver que Deus está preparado. Porque nós estejamos sempre focados no prêmio maior, na recompensa maior, na promessa que foi feita. O tempo de esconderijo é passageiro. Enquanto ele esconde, ele guarda, protege e abençoa. E o principal, ele vem nos céu. Sempre assim. Glórias a Deus. Enquanto o pastor falava dessas experiências, eu comecei a lembrar um pouquinho da minha conversão, do pouco tempo convertido, já falei, né, já mencionei que aconteceu lá no Conselho do Sul, do assalto, seguido de sequestro. E depois disso eu não tinha paz a mais, eu pedi para sair, fui mexer no negócio de aquelas barraquinhas de pastel que tem perto do Mercadão. Uma daquelas assim foi minha. Só que eu não mexi de pastel, eu fui mexer com churros. Pouco tempo lá, um churro me explodiu, jogou óleo em mim todo. A parte aqui no couro da mão, aqui no peito, assim, praticamente desceu tudo o couro. Que a médica que me atendeu falou assim, você vai passar uma certa dor, não tem como aplicar anestesia. Ela vem cortando as rebarcas do couro que estava em torno da mão. Aí a minha mãe, né, que não aceitava, né, conversando, de jeito nenhum, falou assim, você viu, vai para o lado esquerdo disso aqui. E a gente, né, quando tem uma teologia da prosperidade que diz aí, né, vem para cá, os problemas vão acabar, né, o dinheiro vai aparecer, Deus pode fazer, né, mas isso não é adorar a Deus, isso é adorar a riqueza, adorar os bens. Não foi isso que Satanás disse a Deus a respeito de Jó? É claro que ele te adora, você faz tudo para ele, protege ele, dá os bens, ele tem uma família linda, né, tem cheio de servo. Não tira tudo isso para ver. Ele continua te adorando. E eu estava lendo uma parte aqui, enquanto o pastor vai falando, sobre o Paulo, uma carta de 2 Timóteo, que serve de lição para nós, né? Paulo vai dizer no finalzinho de 2 Timóteo, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, ou seja, da minha morte, é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E agora é interessante que ele vai relatar o que se passava dentro da prisão, dizendo para Timóteo, procura ver-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito, Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze, pois que me é útil para o mistério. Estava preso. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resiste fortemente às nossas palavras. Até no último instante ele estava passando por luta. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não me seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e foi liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Até a última hora. Não foi fácil para Paulo. Que nós possamos ter isso
direção para as nossas vidas. Ser crente não é ser fácil, não. Ser crente não é fácil, não. Mas, estando com Jesus, estando com Deus, Ele vai dando força, como Paulo disse. Ele vai suprindo a necessidade, Ele vai enxugando a lágrima, Ele vai acalmando o nosso coração, Ele vai trazendo paz a nós, até o reino celestial. Amém? Irmã Sandra, pode louvar no livro sobre os ofertantes? Amém? Já esteja orando sobre os dizimistas e ofertantes, amém? Deus abençoe o pastor Mário. Tudo abençoado. Oração da igreja, Pai do Senhor, amém? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais esse momento, na tua presença. Esse estudo, Jesus, proveitoso, que foi para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nesse momento, pedimos ao Senhor pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa. O Senhor continue abençoando, Deus, os teus filhos, Senhor. Abençoa, Jesus, tudo aquilo que for ofertar e dizimar nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus, abençoar e multiplicar cada dízimo, cada oferta, Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Para que a tua igreja, Senhor, que a porta da tua igreja permaneça aberta aqui, Senhor. Pai, nós já te pedimos, com fé, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Número 2, tá? Porque são nossa lembrança, tenho de ti, ó Sião, terra que eu canto amo, pois és o meu coração, eu bati com alegria. Quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além. E lá terminarei as muitas lutas que lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela esperança,
Desassagada em cintura, que salva nossos pés, daqueles que boas novas levam a cruz infiéis, e se tal ego é falar dessas grandezas aqui, e não será o gozar a graça que existe ali. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade das aulas. Amém, irmãos? Pastor Leandro, por gentileza, fica à frente para já estar com os amigos, abençoar a igreja, né? Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Lembrando que amanhã nós vamos aniversário do pastor Joaquim, lá na congregação de Ribeirão. Nós vamos estar ali de ação de graça, louvando a Deus pelo pastor. Então, amanhã nós vamos estar suspendendo aqui a oração, para a gente estar lá, né, com o nosso irmão, passando ali a data do aniversário dele, orando por ele, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Na quinta-feira, nosso culto de adoração ao Senhor, às 7h30, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vocês estão meio desanimadinhos, o que está acontecendo? Os irmãos precisam de carona, vai lá na igreja 7h20. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tua bendita palavra. Foi dito o Senhor, Senhor Deus, bendito, Senhor Deus, meu Pai, misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício e carne de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus do Calvário, para dar a nós, Senhor Deus e meu Pai, a oportunidade de salvação. Obrigado, Jesus, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, Senhor Pai. Aqueles que sim não puderam estar conosco, o Senhor também os alcance e assim os abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, bem sabemos que estamos vivendo, Senhor Deus, os últimos minutos da igreja na terra. E quando soar a trombeta, que a tua igreja esteja preparada, Senhor, para assim encontrar com o Senhor nos ares. E o nome do Senhor, Senhor Deus, seja glorificado. Conduza-nos de volta ao lar, debaixo de tuas mãos, guardando e nos livrando de todo e qualquer tipo de mal. E assim abençoando com toda a sorte de bênção. No nome de Jesus nós oramos, por fé e agradecemos. Amém. Com as mãos aos céus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós magnificamos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem dirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso
nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo que se encerrado, o Senhor com as suas palmas e cumprimente seu irmão, rapaz.